Nascida em Porto Alegre em 1974, essa editora é a cara dos gaúchos. É a LPM, que está fazendo 50 anos de história em 2024. São 5 décadas de resistência, com essa turma superando a ditadura, crises econômicas, mudanças no mercado editorial, a pandemia e até a enchente, né, PG? E é sobre esse patrimônio da nossa capital que a gente conversa hoje aqui no Perimetral Podcast. Perimetral, sempre com a parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz, a Laura Borges e a Kizzy Abreu na produção, o Leandro Carvalho e o Guilherme Medeiros na equipe técnica. E eu tô aqui de volta com o meu grande amigo e parceiro de programa, que estava de férias, Paulo Germano. Seja bem-vindo, que bom te ter de novo nessa mesa, tu faz falta, viu? Prazer é todo meu. Que bom que eu faço falta, que bom. Tu faz falta e chega num assunto muito legal, que eu sei que tu também gosta, que é literatura. Eu sempre digo, a gente vai apresentar os convidados, claro, mas o que me deixa sempre muito impactado e quero que conte essa história com mais detalhes na LPM é essa a figura, o advento do pocket, né, do livro de bolso. Porque a impressão que eu tenho é que não havia esse tipo de formato antes no Brasil, pelo menos não com a popularidade que vocês conseguiram dar. E era considerado uma coisa meio de segunda qualidade o livro de bolso, né? E vocês começaram a editar grandes clássicos da literatura, sei lá, Balzac, que é mais Alexandre Dumas, Kafka, exatamente, e democratizaram essas leituras, porque tu só conseguia ler isso em grandes coleções de capa dura, eram caríssimas, né? Então tu chegava numa rodoviária do interior, tinha um mostruário lá da LPM Pocket lá, e qualquer um comprava, sei lá, Os Três Mosquiteiros, né? Ou comprava Shakespeare, enfim. E essa eu acho que é uma contribuição fenomenal para a cultura de um país. Ivan Pinheiro Machado e Lima. Apresenta os nossos dois, Ju, convidados, então, por favor. Gente está aqui com os dois craques por trás da LPM. Ivan Pinheiro Machado, muito obrigado por ter... é o PM, né? Eu devia ter começado pelo Paulo, pelo né? L. Então vamos lá, o Paulo Lima. Que é o presidente. Que é o L, que é o presidente. O cara que é o dono do dinheiro. Então estamos aqui com o Paulo Lima, que é o L do LPM. Muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer ter vocês aqui. E o Ivan Pinheiro Machado, que é o PM. Porque eu queria deixar bem claro o seguinte, que vocês conseguiram uma coisa muito importante. Eu sou uma figurinha fácil. Agora o Lima nunca aparece, então ele está presente aqui. O Lima é menos falante que o Ivan, né? Então quando fala é uma honra para todo mundo fica quieto. Quando o Lima até eu tô a fim de entrevistar ele. Que eu digo que o Ivan gosta de uma latinha. O Ivan gosta, o Ivan nós estamos acostumados. Mas não é todo dia que se faz 50 anos, né? Isso também explica um pouco. Eu nem acredito nisso que você está falando. Coisa impressionante, né, Lima? Já passou rápido, né? É uma coisa impressionante, né? Essa coisa que tu falaste, PG, de repente tu encontra o Hamlet numa rodoviária, ou numa praia, ou numa farmácia. É um negócio impressionante, porque é uma compra de impacto, né? A pessoa passa ali e, por esse preço eu vou tentar ler esse livro, entendeu? Vou comprar esse Hamlet aqui. Na época era 4,50, hoje já está mais. Chegou a ser 4,50 quando chegou a ser 4,50 no começo. Porque além de ser é mais barato, também eu acho às vezes que o Pocket ele tira um pouco o medo. Sabe? Tu vê aquela capa dura, grandona do Shakespeare, mas tu vê um Pocket. Solene, né? Claro. Daqui a pouco tu fica mais. Viu, Juliana? Em business se diz que diminui o risco. Por exemplo, tu ouviu falar no Hamlet a tua vida inteira. Aí tu chega e diz assim, um livro por R$70, R$80, eu não sei se eu vou, esse troço clássico e tal. Aí tu vê ali a 18, 19, tu não tem risco, tu vai e tu tem o Hamlet. Então a coleção, ela teve assim, digamos assim, um difícil começo, porque o livro de bolso era um caça-níquel no Brasil. Era assim, depois que o livro tinha dado certo ou tinha dado errado, enfim, o livro já não tinha mais expressão nenhuma. Alguns editores faziam um livro assim para vender em banca, para vender... um livro de terceira categoria. Só não tinha esse formato como vocês fizeram, que era uma coleção, né? Exatamente. Sim, era um negócio assim, e não tinha um cuidado visual. Assim, um cuidado editorial maior e uma proposta editorial. Isso é que é importante também. Mas eu acho que, de repente, o que aconteceu? A gente fez o livro e, no começo, a gente tinha
pô, como é que nós vamos vencer essa barreira? Qual? A barreira de que era um livro de segunda categoria. Quer dizer, tem até o Pulp Fiction, né? Que era um Pulp Fiction. Era Barreira um livro... do próprio livreiro. Ah, é? O livreiro tinha os livreiros tinha também. resistência. Então, Ainda tem. Tinha um Era visto como uma preconceito. coisa meio chinela. isso. Né? Então, o que acontecia? O livro já saía, existia o livro, no mercado em geral. O livro grande, capa O livro dura. grande, barará, e aí lançavam lá, depois de anos, ou enfim, lançavam em bolso. Aí todo mundo já conhecia, e o livro era tipo assim, um livro de segunda, terceira categoria. E nós fomos fazendo o nosso e fomos nos confundindo com esse conceito. Até que, de repente, a gente teve uma ideia, que foi a grande ideia, eu acho, da coleção, que era o seguinte: nós temos que trazer o pessoal para o livro de bolso. Como é que a gente faz? Uma das coisas está na mão. Tem em qualquer lugar. Tu estava na praia, estava no céu. E a outra, fundamental, editorial, que foi a grande sacada: lançar direto o livro em bolso. Se tu quisesse ler o On the Road do Jack Kerouac, tu tinha que ler o livro de bolso. Claro, tu não lançava antes Não uma tinha versão antes, mais solene. exatamente. Mais... Isso nós cansamos de fazer. Fizemos com o Milor Fernandes, com o Eduardo Galeano. E isso aí foi dando assim qualidade, foi qualificando a coleção. Ah? E só pra situar quem tá nos vendo e ouvindo, isso foi mais ou menos em que ano que boa. esse negócio do Pocket... 97. 97. 97. Foi em 97. Foi logo né? depois do Plano Real. E esse retorno, vocês percebem, isso é palpável para vocês, de que as pessoas passaram a ler de maneira diferente, gente que não lia, que esses clássicos se tornaram mais populares. Isso é perceptível para vocês? Ou... Completamente. De que maneira isso chega para vocês? A gente escuta meio. muito isso. Impressionante. Quando a gente comemorou, desculpa te interromper, eu tô fogo, né? Deixa o Lima falar, Ivan. Mas quando deu os 50 anos e falar, cara, o que nós recebemos de e-mail incríveis, assim, tipo assim, ó. E o primeiro livro que eu li na vida foi da coleção de bolso. Eu só consegui ter o retorno que eu tive intelectual, porque era barato e eu conseguia ler e tal. E eu conseguia comprar os livros. Isso aí foi... E tem também o lance da escolha dos títulos, né? Eu até uso uma palavra que as gurias lá na editora agora, que eu digo, é uma coleção polifônica. Boa. Porque ela tem de tudo. É verdade. Todas as fases. Tu vai desde o Agar até o Marx, passando pelo Shakespeare, pelo Kafka, pelo Nietzsche, pelo Eduardo Galeano, Scliar, José Guimarães, Mário Quintana, e por aí vai. E eles são bonitos, né? Fala, Lima. No começo... Tu não deixa o Lima falar? Porque... Eu já tuas capas agora, que algumas são do Ivan, né? Que o Ivan No faz o começo, design. a gente começou fazendo livros numa máquina da Xerox, que é a tal de Docutec. Isso lá em 74. Isso em si, não, Não, em 97. Ah, tu tá falando Quando do Pocket lançamos a ainda. coleção de achei que bolso. tava Foi voltando aí que antes. começou a coleção, tem razão. Isso aí E é a importante. gente, nós mesmos produzimos os livros, né, como uma gráfica, né? Com impressão sob demanda. E esse negócio foi crescendo de tal maneira que a Xerox americana ficou sabendo e mandou uma equipe de filmagem aqui para Porto Alegre. Tá brincando? Os caras vieram dos Estados Unidos para filmar o nosso case. Nós de mudamos a sucesso. máquina. E aí, Gateamos. e aí aconteceu o seguinte, eles foram lá, nos entrevistaram e tal, e depois eles foram na antiga livraria do Globo. E nós tínhamos feito numa coluna um expositor de acrílico. Estava muito bonito e tal. Eles foram lá filmar. De flor, com os livros de bolso. Só o livro de bolso. Né? E aí, de repente, eles entrevistaram uma guria que estava comprando. E a guria olhou pro entrevistador lá e disse assim: olha, eu comecei a ler lendo esses livros dessa coleção por causa do preço e tal. Aí os americanos ficaram loucos. Aí fizeram uma entrevista com a guria. É um negócio muito interessante. Quer dizer, Vocês isso inventaram uma fórmula de falasse, sucesso. Eles Desde o levaram começo a isso para gente... Frankfurt. Eles, filme. No fim, eles botaram um agradecimento à LPM no folheto da máquina. Passavam em todas as feiras do mundo, na Frankfurt, Guadalajara, em Bolonha, eles passavam o case da LPM no estande da Xerox.
E Aí nós abandonamos a máquina. aí nós abandonamos, porque aí começou a crescer. A demanda muito grande e tiveram que mudar o método. Abandonar a máquina. Se tinha que abandonar a máquina. Porque as impressões começaram a crescer demais e aí não deu mais para E a impressão que eu tenho é que ele sai de algo, o livro de bolso, né? Que como a gente comentava antes, de segunda qualidade, que era considerado algo meia boca, né? Era algo ordinário, né? Isso. Pra algo até cool. Não sei se vocês Claro. têm essa impressão. Claro. Pô, o cara com o livrinho da LPM, Não, e tu tem leva outra- pra qualquer lugar, Claro, é tá na- confortável de ler, quer dizer, tu tá no ônibus, tá lendo, tá no metrô, tá... Tu quer ver o que pegava de difamatório, assim? Por exemplo, as coleções de bolso que tinham, que eram poucas. Por exemplo, tu abria, esfolhava os livros, saltava as folhas fora. Ah, é verdade. Porque era Agora tu falou, colado, era um troço de... É verdade. Era isso, é por isso que era um negócio vagabundo, assim, entende? E aí o que nós fizemos? Nós levamos a tecnologia do livro normal, convencional, tá. que era costurado, quem não arranca a folha, não tem como, né? E isso começou a fazer parte, imperceptivelmente, mas aí as pessoas foram aderindo ao livro de bolso. Por exemplo, estava escrito lá, edição integral, né? Isso era muito importante. Texto integral. Isso era muito importante, porque às vezes pensavam que era só um pedaço. Uma edição, era um né? questionamento que tinha, geral. Chegavam a assim, avisar que era texto E integral. era, em alguns integral. casos, até houve livros de bolso de outros, né, que tinham isso. Os caras lá botavam um pedaço do livro. E só pra gente ter uma ideia, hoje, assim, quantos são... Essa coleção Pocket representa quantos... Tem 1.400 títulos. 1.400 títulos. É. É 50% do faturamento em dinheiro e 70% em livros. E aí uma dúvida é o Que é mais seguinte, barato, né? a edição de vocês lançam novos nomes, porque claro, vocês editam vários escritores que Claro. a gente conhece, que são de uma geração mais recente, enfim. Lançam em Pocket também esses, sim, né? E lançam em Pocket esses e lançam livros que são clássicos Não, que, isso. que não precisam de... Como é que chama isso, Lima? Quando o livro não precisa mais... Não precisa mais Direito pagar, né, autoral. para lançar. Já, Ele tá em domínio público, né? Domínio Vocês público. passaram a fazer isso com muitos livros de domínio Muitos. público, né? Que a gente não tinha acesso a eles, né? Era acesso em e quer dizer uma coleções coisa, Os maiores. livros de domínio público eles são muito adotados em escola também, né? Claro, Então claro. a gente disputa no preço, né? Porque várias editoras podem fazer também, entendeu? E Por passaram exemplo, a quer ver lançar- um exemplo de operação que a gente faz? A Odisseia, por exemplo, que é um super trabalho do Donald Schiller, né? Que é um grande tradutor do grego clássico. Eu até gosto com ele. Bom, grego qualquer vagabundo sabe, agora eu quero ver grego clássico. Cara. E ele tem uma maravilhosa tradução da Odisseia, que nós publicamos primeiro em bolso, em 3 volumes. Depois fizemos a edição grande. Que espetáculo. E agora, por exemplo, a gente está trabalhando lá na editora numa carta sobre a felicidade do Epicuro, que é um texto sofisticadíssimo e tal. Foi feita a tradução, foi feito em São Paulo com o pessoal da USP, que trabalha muito com o grego clássico e tal, e nós vamos publicar em bolso. Não vai ter o livro grande. E o que caracteriza o livro de bolso? Porque, claro, a gente está habituado a ele e eu nem consigo mais saber direito quais são as dimensões, enfim. Mas É o que, 11 por 18. É sempre assim. Formato, né? Formato internacional. Ah, e Tem um os livros da padrão. LPM todos são 11 por 18. 11 por 18. A gente teve... É. Nós chegamos a esse formato aos poucos, porque, por exemplo, quando era no tempo da Xerox, era menor, era 9,5 por 17, né? Não me lembro. Porque não cabia mais pelo formato da máquina. Uma das razões que nós abandonamos a máquina também Pra foi essa. fazer o padrão. Para usar o padrão internacional. Né? Não, e depois começou a haver concorrentes, né? Fazendo também um pouco maior e tal, para dizer que era Teve diferente. vários concorrentes que E nós- largaram no meio do E caminho. nós aí, os nossos displays, a gente deixava bem justo que era para que os livros deles não caberem. Porque senão o livro Boa. pegava o livro deles e Sim. botava no nosso Sim. display, entendeu? Para a Companhia das Letras não ir lá e piratear o nosso Claro, display. claro. Esse pessoal é perigoso. Assim, a gente tá falando aí de 97, né? Mas a LPM, muito mais antiga. Tem 25 anos Vamos de história voltar um antes, pouquinho né? no tempo, só pra contar um pouco a origem de vocês. Como é que começou essa loucura? Porque precisa ter coragem pra criar uma editora, né? Ainda mais do Brasil. Eu acho que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Vocês tinham que idade, Lima? Não, eu tinha 24.
23. E o Ivan é 23. Nós, Ele é muito nós mais começamos velho que eu. com uma agência de propaganda, na verdade. Né? Quando nós tínhamos 18 anos, nós fundamos uma agência e o Edgar Vasques era nosso sócio. Sim. E aí a gente trabalhou durante alguns anos na agência. Depois o Edgar saiu, foi para fazer o Rango na Folha da Manhã. Cartoon. Depois começou a fazer cartoon nosso. no esporte e tal, e resolveu sair da agência. E eu e o Ivan continuamos, depois a gente resolveu também esfriar a agência e tal, um certo momento. Eu E aí- estudava arquitetura. E aí, de O Ivan repente... estudava arquitetura. E o Lima, da administração. Aí, de repente, chegamos numa... Não me lembro como, né? Vamos... Também não me lembro. Alguém falou que queria editar o Rango. Não, isso. E aí nós... quem sabe nós vamos fazer isso, né? O Rango, se alguém eventualmente não conhece, o Rango é o personagem do Edgar Era Vasques. um filósofo miserável. Que ele publicava em refletia jornal, sobre né? No jornal, isso. exatamente. Era um Publicava- grande sucesso na época. Publicava no Pasquim, tudo. Então, Então Isso, começou e com ele, Era um símbolo da resistência, né? O Rango era um Perfeito, exato. contestador, né? Tanto é aí que- nós resolvemos então convidamos o Edgar para almoçar. Fomos almoçar e convidamos ele para ser sócio da editora. Ele disse: não quero ser sócio de nada. Eu Deixa eu quero... fazer só um parêntese breve, Lima. Eu fiz um perfil do Edgar Vasques na Coletiva Net, antes de entrar para Zero Hora. Eu tinha, sei lá, 21 anos na época. E ele me disse que foi a grande cagada da vida dele. Sim, deve se Foi não arrepender ter até hoje. Né? aceitado É. o convite de vocês para ser sócio. Ele dizia, se fosse hoje, eu nunca imaginei. Eu achei que não ia dar certo aquele negócio e a LPM é o que Nós também não Não, sabemos mas se ia dar acontece, certo. a gente falando assim, parece que nós sentamos e dissemos, vamos fazer uma editora. Não, Claro. a gente fez o Rango, e aí nós não tínhamos de parar, aí o meu pai botou à disposição a cozinha do escritório dele. Nossa. Ele carpetou a cozinha, era uma casa ali na Venâncio Aires. Ele carpetou a cozinha, não, vocês podem vir para cá, e nós fomos para lá. Aí nós ficamos assim, Lançamos anos. o Rango. E o Rango foi um sucesso, né? E o Rango foi o mais Não só vendido aqui. da feira. 74. 74. E vocês ainda têm essa edição Temos. atualizada, vamos dizer? Não, temos a edição antiga. A antiga. Tem que lançar de novo agora, porque ele tá foi- fazendo 50 Prefácio do anos. Érico Veríssimo. É Ele foi mesmo. sucesso na feira aqui. E aí eu e o Ivan pegamos o meu Fuca e nós subimos de carro, com o carro cheio de livros, e fomos a Curitiba, fomos a São Paulo, fomos ao Rio de Janeiro. E todos os grandes jornais. A gente pode ser no publicaram. jornal nada com você, A guria. Veja né? deu uma página Nossa, inteira, o cacete. Estadão deu uma página Olha, nós inteira, temos aqui um o livro Jornal do aqui. Brasil deu uma página inteira. Na época era o Jornal do Brasil, né? O Jornal Globo, do Brasil o era Globo foda. ainda não estava no auge. Pô, isso aí foi assim, né? Foi surpreendente para nós, né? Aí embalou. Foi indo a aí partir foi do embalando, Rango. E né? o Pasquim, né? Ah, Pasquim sim, na época claro. era o Pasquim, Tinha uma o Pasquim, o dava caderno força. B do Jornal do Brasil, era um grande tamborzão, né? Saía ali, era um... Então o Edgar teve esse momento incrível, né? Lá. Tanto é verdade que ele acabou sendo publicado pelo Charlie Hebdo em Paris. O falecido Volinsky, que teve naquele... Você lembra que teve quando um grupo Volinsky, claro. terrorista... Lembro, do Charlie Hebdo, né? O Volinsky era o editor. Eu inclusive, tive com o Volinsky no Rio de Janeiro para dar o material do Edgar Vasques para ele. Para ele publicar no Charlie Hebdo na França. Ele publicou na capa. Bah. Deu capa da Charlie Hebdo Eu não na sabia França. disso. Nem eu. Pô. Foi o Rango teve seu momento, assim. Como é um espetáculo, né? Eu me lembro quantos teve 11 ou 12 volumes do Rango, né? Tudo pela LPM. Todos pelo LPM. E, então o Rango, claro, ele é o pontapé inicial da LPM. Completamente. E a partir dali, e aí qual é a ideia? Porque aí é que tá. Aí nós fizemos Antes, o outra Rango foi o loucura. primeiro livro da LPM e a primeira vez que nós fomos censurados. Mas já Já foram vou- censurados. De cara. De cara, é. E como é que a foi famosa entrevista lá na Polícia Federal, na frente do censor, do grande censor lá. Eu acho que eu e o Lima sorteamos, não me lembro porque fui eu. O Lima ficou lá na frente. Mas lá, isso no primeiro volume do Rango ainda. no primeiro livro da editora, né? E a gente ali, guri, né? O velho guri, né? O gurizinho ali e tal, e o cara, porque não sei o quê, tal, isso aqui é coisa de comunista, porque que barbaridade, olha aqui, piada de coronel, ele olhando. O cara na tua frente, do outro lado da mesa. É. E na época tinha uma sutileza que era o seguinte, loucura, né? para tu fazer uma revista, tu tinha que ter o depósito, o departamento de censura, não sei o que, tinha que registrar. Revista e jornal. Revista e jornal. E nós
Era não. livro na nossa cabeça. E era grampeado. E o cara disse, saca uma revistinha, porque isso aqui, vocês vão em cara, porque vocês vão não sei o quê. E o cara numa pressão, né? E tu gelado. Não, eu não tava. Eu num outro podcast, eu menti que tava com medo. Porque todo mundo dizia, pô, esse cara não. Mas não tava ali, olhava pro cara, aquele cara histérico Mas ali. por que tu mentiu que tava com medo? Não, porque eles queriam que eu dissesse que eu tava com medo. Vai na questão. Eu senti que era isso. Sabe quando todo mundo diz assim, pô, o jovenzinho. Se tu vai estragar a entrevista. Apavorado. Eu não ia, eu digo, não, porra, eu tava com medo. Não, aqui é pra falar a verdade, pode falar a verdade aqui. Aí, não, mas aí teve o lance seguinte. E aí eu não sabia, aí de repente, tu vê, o cara não pode estar com medo pra tudo pensar, né? Aí de repente eu disse pra ele, olha o prefácio. Opa, não posso botar na mesa. Olha o prefácio. E o prefácio do Érico Veríssimo abria da seguinte forma: recomendo este livro com maior entusiasmo. Aí eu digo, peraí, cara, o Érico Veríssimo tá dizendo que é o livro. Aí ele, te manda daqui, guri, te manda aí. Mas e o livro? Eles Conseguiu? retiraram? Não retiraram. Eles queriam, mas aí não tinha como, porque o Érico estava dizendo que era livro, o Érico Veríssimo sempre foi o Érico Sim, era Veríssimo. uma Claro, sumidade, sensacional. né? Pô, na época já era, né? Pô, Claro. pelo amor de Deus. Que história, hein? Mas a minha dúvida é, houve censura. Depois nós fizemos em plena ditadura, né, outra meio irresponsabilidade, né? Porque o Brossard, na época, era deputado federal. Sim. E ele fazia os discursos e saía no Jornal do Brasil, na capa, no Estadão, né? E aí a censura não deixava publicar o discurso dele. E eles botavam lá um poema de Camões, só botavam o título, né? E aquilo foi criando uma expectativa no Brasil inteiro sobre isso, né? E aí nós resolvemos editar os discursos do Brossard. E os discursos do Brossard, nós lançamos o primeiro livro, depois o segundo, eles ficaram em primeiro e segundo lugar na Veja durante 2 anos. Nossa. Tá aí o regime. E o regime não podia fazer nada, era um livro. Eles não podiam Isso fazer criou nada. uma Mas jurisprudência, havia né? essa... tinha. havia essa Livro eles não legislação. mexiam. Porque eu tava Mas eles nos mexiam, anais do Senado. Mas tem tu não livros podia, que tu foram não podia recolhidos. censurar os anais do Senado. Eles respeitavam. O livro, eles tinham medo de interferir no livro. Então não houve censura no rango. Eu entendi. Não, que não houve. Houve uma pressão. Houve uma pressão. Houve todo o tempo pressão. Todo o tempo. Quando nós lançamos o livro do Mourão, por exemplo, Tá, mas que é uma esse, história desculpa, antes comprida. do Mourão, esse do Brossard deve ter sido um arrasa-quarteirão, né? Eu digo, O balé era um era oposição, o outro era É Hora de Mudar, e o terceiro era o Balé Proibido. O Balé Proibido. E o Brossard, um grande orador, né? Porque o Bolshoi foi proibido pela ditadura, que era russo, comunista, não sei o quê. E aí o Brossard fez um célebre discurso que ficou sendo chamado como o Balé Proibido, e nós fizemos um livro. E aí foi um estouro. Né? Para ter uma ideia, assim, vocês terem uma ideia, quando a gente foi lançar o livro do Mourão, que é uma história bem comprida, ia tomar muito tempo aqui, eles, como não podiam O Olímpio censurar Mourão o livro, Filho foi o general que deu Que desencadeou a sapateada Revolução. no golpe de 64. foi o que desencadeou a Revolução. Que E ele depois se escreveu um livro. arrependeu, ficou com o pé da cara com os caras e aí escreveu um livro desmoralizando os militares e tal. Na época. E esse Revolução, vocês na publicaram verdade. também. E o Hélio Silva tinha os direitos desse Ele livro. estava no hospital e chamou o Hélio Silva, que era o grande historiador brasileiro. É um cara bem mais sério que o Peninha, por exemplo, né? E ele... Tô brincando, né? Estou brincando. Faz uma aspas, né? Senão vão achar que tu odeia o Peninha aqui. É óbvio que não. Eu queria... Agora tu obrigou ele a dizer que tava brincando, que ele tava falando Pois é. sério. Mas Inclusive O concordo. autor dele, né? Ele edita o Peninha, né? Mas o Hélio Silva foi no hospital e o Mourão, com um cartório de testemunha, doou os direitos do livro para ele com a condição de que ele publicasse. E aí tem uma história cumprida, nós acabamos Ninguém quis publicar, óbvio, editando né? o Só livro. os guri. Todo Os mundo com loucos. medo, só vocês. editamos o livro. E como eles não tinham como censurar o livro, o Armando Falcão, na época, era o ministro da Justiça. Ele trouxe a filha do Mourão. Golbery do Conto e Não, Silva. senhor. Era o Falcão. E ele trouxe a filha do Mourão, que trabalhava na Embaixada Brasileira em Washington, para entrar na justiça contra a LPM em Porto Alegre, para bloquear a publicação do livro.
E aí? Para aprender o E livro. aí, bom, aí quando É mesmo? deu a causalidade do pai do Ivan tá lá no fórum, quando estava acontecendo esse negócio, ele estava entrando em segredo de justiça, ele entrou na sala do juiz e viu. E aí me ligou lá para o escritório dele, né, que era a cozinha era nossa, e nós fomos, ele disse, olha, vai lá e retira da gráfica o que tu puder, porque Quem, Lima? Quem? O meu pai, pai que era Antônio advogado. Machado, que era deputado caçado, inclusive, né? Sim, completamente. Bicaçado. Eu ia te perguntar por que tu não tinha tanto medo, porque o teu pai, inclusive, tinha sido caçado. Tu devia ter apavorado, mas não. Tava Meu pai foi acostumado caçado em já. 46, porque foi deputado pelo Partido Comunista, e foi caçado em 64. Mas aí E tu mexendo com eles. Incomodando. para vocês terem Lima, uma por ideia favor. do que aconteceu, quando pegamos os livros e eu saí da gráfica, eu consegui fugir da gráfica com 200 exemplares, Salvou. e aí nós avisamos a imprensa que estavam sendo censurados. E às 6 horas da tarde estava Baixou. literalmente toda a imprensa brasileira. Tinha mas muita toda, sucursal que naquela vocês época. nunca viram Globo, nada igual. Jornal do Brasil, Estadão. Toda a imprensa brasileira, todas as televisões, todos no escritório lá do Velho Pinheiro. Aqui, na Venâncio. Não, aí já era não era na Venâncio, sim. Aqui na Venâncio Aires. E Bairro Getúlio Vargas. Bairro Menino Deus. É assim um negócio impressionante. No dia outro seguinte, tempo. o Hélio Silva veio a Porto Alegre e a imprensa se reuniu toda de novo. Foi um carnaval aquele E negócio. prenderam o livro. Quer dizer, mas prenderam o livro. Aí prenderam. Através da justiça. Hã? Aí houve uma batalha judicial. Nós ganhamos 6 meses depois, o livro saiu, explodiu. Né? Explodiu em vendas também. Mas vocês tiveram um monte de sacadas. Isso explica esse sucesso desde Eram sempre. Arrojados, né? Arrojados, claro. Por isso que vendia também, né? Vocês botavam a eram mão nos vesperos que ninguém irresponsáveis. botava. Eu acho que mas Sabe que eu tenho uma história sobre isso que é sensacional. irresponsáveis com se a gente for uma visão de velho, né? Tem a Não, visão de claro, mas na claro. época vocês eram Arrojados. Mas eu me lembro de os estar em arrojados. Lisboa na casa do Josué, que era muito amigo do Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, que era aquela sumidade, Claro. né? Ele aparecia lá, ele era muito engraçado e tal, gênio, né? E aí nós ficávamos conversando, e aí um dia ele perguntou, ele falava assim, ligeirinho, e tu aí, guri, o que tu faz? Eu digo, pô, não, eu tenho uma editora. Imagina. Tá, botando uma Aí, banca. editora? Com toda essa ditadura, rapaz? Eu digo, pois é, mas a gente... Aí ele parou, assim, olhou, eu vi que eu... Com ar assim, né? Eu disse assim, pô, que maravilha isso. Sabe o que é isso? Ele disse pra mim, a insciência da juventude. E é mesmo, né? É isso. Porque, pô, tu faz os troços, Nem pensa. tu tem 20 anos, né? A Pô, insciência da juventude. a insciência da juventude. É isso, é assim que vai o mundo, ele disse assim. É assim que o mundo acontece, que o mundo anda, exatamente. Claro. É por isso. Que espetáculo. E tinha. Não sei se tu ia perguntar alguma coisa, Ju, ainda Não, nesse. eu ia falar um pouco sobre o fato de... Claro, vocês publicam todo tipo de livro, mas vocês têm uma ligação muito forte com autores gaúchos também, né? Eu acho que a LPM tem isso também. Claro, Isso todo mundo tem editou muito a pela ver com a identidade nossa, com a própria De editora. um jeito ou do outro, todo mundo. Todos os editou. escritores gaúchos já passaram por vocês. Todo mundo. Do Caio Fernando Abreu, a Lia Luft nunca editou um livro original conosco, mas ela fez várias traduções do Prêmio Nobel Isaac Bashevis Singer, do alemão. Né? Mas no mais, Sclier, Tabajara, Marta Medeiros, Cíntia Moscovici, Cláudia Tages, e por aí vai. Eu não vou ficar falando, porque senão eu vou esquecer de alguém. Faraco. Né? Sérgio Faraco. Nosso patrono. Um grande patrono, que aliás... Você falou do Davi, Marta Medeiros? Davi, Coimbra. do Davi, todo mundo, quer dizer, não Luiz teve Fernando assim, Veríssimo. o Luiz Fernando, pô, Savá Sandir, o né? Tabajara Ruas. Tabajara. Todo mundo, E o Faraco, que é o patrono da Feira do Livro, né? Ele está lançando um livro novo agora, em homenagem ao patronato dele. Digno é o Cordeiro. Baita título. Bah! O Faraco é fora de série, né? É, Mas Faraco não, o que eu ia perguntar, Ju, não sei se eu tô te Não, vai interrompendo. fundo. Tô anotando que era aqui o nome do como é livro que vocês do Faraco. percebem, como vocês são uma editora de Porto Alegre, esse é um podcast de Porto Alegre, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre Porto Alegre. Como é que vocês percebem Porto Alegre do ponto de vista cultural? Seja em seus hábitos, não só de leitura, mas nos seus hábitos de cultura, e na maneira como consome livro, na maneira como estimula ou não a leitura. Podem falar mal se quiserem, fiquem à vontade. Por que seguem em Porto Alegre, né? Porque eu sei que eles estão em São Paulo, estão no Rio. Isso é uma boa pergunta. Por quê? Por que não saíram daqui, né?
Porque Que para nós é ótimo. cada um tem as suas razões. Né? Não, acho que nós... Posso falar essa, não? Não, a gente nunca saiu daqui, a gente saiu. Não deixa eu falar. A gente saiu, na verdade. Nós tivemos escritório no Rio, nós tivemos escritório em São Paulo. Não, mas a matriz era aqui sempre. A matriz era sempre aqui. Foi aqui. Mas, Enfim, a gente... Foi uma opção de vida, assim, né? Claro. Eu acho que dá para dizer assim, já que estamos entre amigos aqui, dá para dizer o seguinte, é que a nossa vida era muito boa aqui, entende? A gente sabia que tinha que estar em São Paulo ou estar no Rio, a gente sempre soube disso. Tanto é que a gente chegou a fazer um híbrido. Por exemplo, a LPM foi feita no Rio de Janeiro, na época que o Rio era o Rio de Janeiro. Entende? Os marcos da LPM são Josué Guimarães em Porto Alegre e Milor Fernandes no Rio de Janeiro. O dia que o Milor nos encampou, sim, do nada. Entende? A gente foi lá, liguei de um orelhão para ele, imagina, e o orelhão era a maior bandeira na época, né? Essa história é genial. Porque tu ligava do orelhão, fazia pé, quando caía a ficha. Aí a pessoa do outro lado sabia que você estava ligando no orelhão. Ligando no orelhão, porra. Mas conta essa história do Milor. Não, e aí o Milor... Ligamos, olha, nós estamos aqui do editores, porque o Milor era o seguinte, ele tinha uma secretária eletrônica, sempre foi moderno, assim, né? Então, quando tu ligava para lá, dizia, o Milor não está. Quando ouvir o sinal, deixa um recado e a hora em que telefonou. Pum. E aí, tu falava, e ele atendia se quisesse, porque ficava em viva voz. Claro. Entende? E aí numa dessas, alô, eu falei pro gravador, né? Olha, aqui é o Ivan Pinheiro Machado, do LPM Editores, nós gostaríamos de bater um papo contigo e tal, sei o que. Aí ele atendeu. Aí eu digo, estamos aqui o Edgar Vasquez, o Lima, o Fraga estava junto. Aí disse, venham aqui no meu escritório. Isso que ano? 76. Logo no início. Sim, um super início. Nós tínhamos meia dúzia de livros. E aí vocês foram lá. Aí nós fomos lá. Aí ele nos levou na casa dele. Mas por que vocês queriam falar com ele? Vocês queriam editar o... Não, a gente tinha um projeto de fazer a antologia brasileira de humor que de fato fizemos. Sim. Então esse foi o gancho que nós tivemos lá para falar com todo mundo na área. Porque na área é bom fazer um retrospecto também, é o seguinte, como havia uma censura muito forte, digamos assim, a produção intelectual local se voltava muito pro humor, que no humor é que deixava escapar as coisas. Então tinha os cartunistas e tal. Então estava em voga. Exato. Então, os censores eram tudo meio burro, né? Eles não percebiam as ironias. Essa antologia nos aproximou muito desse pessoal do Rio, né? Tanto que nós passamos a editar o Milor, nós editamos o Paulo Caruso, o Chico Caruso, o Caulos, o Ziraldo, editamos o Jô Soares, editamos todos esses caras. O Jô Soares, o Jô Soares era de vocês? O primeiro livro do Jô, Astronauta Sem Regime. E depois nós fizemos o Humor nos Tempos do Collor, que ajudamos a derrubar o Collor. Porque nós fizemos esse livro, era o Jô Soares, o Milor Fernandes e o Luiz Fernando Veríssimo. Foi a maior sessão de autógrafo da história da Bienal. Eu me lembro do número porque nós tínhamos que pagar depois. Eram 16 seguranças, para vocês terem uma ideia. Nossa. Porque era aquela multidão inacreditável. Que coisa maravilhosa. Para segurar. Naquela época, né? O impeachment do Collor estava no. Tá, mas voltando para Porto Alegre, então tu estava dizendo, poxa, pela lógica, vocês deveriam sair daqui, né? Já que tinha o Milor lá. Mas é que aquilo que eu falei, a gente tinha uma vida boa, que a gente não ia ter a mesma vida. Nós, guris, digamos assim, enquanto guris, a gente ficou pensando, nós vamos pra lá, mas aí então tinha muito. E o que é a vida boa que a cidade dava pra vocês? A verdade é a seguinte, os amigos, a noite, o tênis, o clube, a tua vida, né? Tava lá naquele... Claro. A verdade é que a gente sempre teve muita dificuldade na empresa, né? Uma empresa de 50 anos, como vocês falaram, a gente passou por, 10 tipos de plano diferente, moedas, não sei quantas, né? 5, 6 moedas. Corrida de obstáculos. É um negócio, como empresário, é um negócio terrível tu passar por isso, entendeu? Ditadura. E aí, tu junta nisso aí a quebra de players importantes do mercado, né? Como só citando dois, né? A Cultura e a Saraiva, nos deram um prejuízo de $1 milhão, né?
Barbaridade. Isso é um absurdo, entende? Então, durante todo o decorrer da nossa história, a gente nunca foi muito capitalizado, sabe? Sempre corremos atrás da máquina feito alucinados, como todos os empresários, né? E esse salto para São Paulo, ele significaria vamos dizer assim, um investimento muito maior da nossa parte, entendeu? E a gente sempre teve um certo receio de dar esse pulo, assim, entendeu? Sim, a gente chegou a ter depósito de 1.500 metros quadrados em São Paulo. Um belíssimo lugar, né? Pô, como era... E diga uma coisa, assim, tem gente que fala com o peito estufado que o porto-alegrense, o gaúcho, é um bom leitor, não lê, quem diz isso é quem não lê. É isso que eu quero saber, se é verdade ou não. Porque tem toda uma história, somos politizados, né? O gaúcho é politizado. Porto Alegre, a percepção de vocês. E o livro, né? Culturalmente, as pessoas, os hábitos. Falem mal, se quiserem. Eu tô achando vocês constrangidos porque estão com vontade de falar mal. Tá? Não é só Porto Alegre. Eu falaria sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul. Também. Por isso que a gente fala mal, às vezes. Exatamente. Claro, a gente ama. A gente só fala mal porque a gente ama. Exatamente. Mas o que acontece? Quer dizer, a gente que, na verdade, o nosso negócio ele funciona no Brasil inteiro. Então a gente tem compra de livros no Piauí, tem compra de venda em Fortaleza, tem compra de livros Goiás, em Goiás, em Curitiba, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro. Bibliotecas públicas. No Rio Grande do Sul não tem compra de livro. Por quê? Não sei. Tu tem que qual foi a última compra de educação de manutenção? Porque não tem compra de livro. De manutenção de biblioteca, porque biblioteca tu tem que estar todo mês sai livro novo, né? Só qual foi a última compra? Governo Brito. Nossa! E vocês acham Faz que 30 anos é uma coisa específica do Brito fazia mais de 20 anos que nós compramos? Da LPM ou vocês têm a impressão de que isso é tudo? Todas as editoras, claro. Por quê? Porque isso diz muito sobre a educação. Mas então as bibliotecas são todas defasadas. Então. Não, a biblioteca vive daquela coisa assim, a doação do fulano, o avô morreu, dá uma biblioteca. E aí, sabe, não existe política de livro no Rio Grande do Sul. Não existe. Não existe. Uma vez eu disse isso numa entrevista para o Felipe Vieira, nosso amigo Felipe Vieira, e aí a governadora na época, Ieda Cruz, mandou me processar. Só que não conseguiram processar porque era óbvio que eu tinha dito que faziam educação sem livro. É o que acontece até hoje. Fazem educação sem livro. Eu sei que agora, recentemente, teve um escândalo aí, um negócio de... Ninguém sabe que livros são. Secretaria Municipal de Porto Alegre. Exatamente. Secretaria Municipal. Tá no GDI. Tá no GDI. Tá no GDI. Teve compra de livro, mas eles ficaram tudo atirado num canto. Exatamente. Não, e não compraram livro. Ninguém sabe que livros são. Da LPM, com todos esses autores. Das editoras gaúchas, ninguém vendeu nada naquela ali. Pelo menos para a editora gaúcha não tem nada lá. Entende? Então é isso, sabe? É uma cidade que não alimenta. É um estado do estado e cidade que não tem política de livro, como todos os grandes estados do Brasil, e não só os grandes, como os pequenos estados do Nordeste, Recife, né? A gente vende livro, eu queria falar para o Piauí, para o Maranhão. E no que isso impacta na nossa gente? O que acontece aqui são compras feitas pelo governo federal, tá? Para as bibliotecas das escolas, mas isso acontece para o Brasil inteiro. Não é só para o Rio Grande do Sul. Mas no que isso impacta num povo, na percepção de você? Porque nós temos a Feira do Livro aqui, que é um troço sensacional. Você sabe que é... Eu acho assim, ó, um problema que tem isso, essa não política, é que tu elitiza a cultura. Tu elitiza a cultura na medida em que os alunos de escola pública não têm acesso total à produção literária. Por quê? Porque ele só conta com o livro do governo federal. As doações que são feitas, o Programa Nacional de Leitura do Livro Didático e tal, que agora mesmo faz 2 ou 3 anos que não é feito, mas que deverá ser feito rapidamente, entende? Agora, política de livro, como tem uma fábula, né, do Brito, que o Brito contava, o governador, o Antônio Brito, que ele estava que ele contava que aconteceu, que ele estava fazendo campanha lá em Cruz Alta, na escola Érico Veríssimo. Aí ele quis fazer uma citação lá, não sei o quê, chegou e estava a diretora da escola onde ele estava fazendo chegou e disse, escola Érico Veríssimo. Me vê aí o livro do Érico, sei lá, o Arquipélago, o Tempo e o Vento, sei lá. Aí ela ficou assim com uma... deputado, ele era deputado. Nós não temos o livro. Então me traz. Ele era governador de estado. Era governador, tá.
E estava, inclusive, a secretária de Educação estava junto. E ele pediu o livro para a professora. Ela disse, não tem esse livro, mas não me traz qualquer livro do Érico. E ela disse, não temos nenhum livro do Érico. Na escola, Érico Veríssimo, na cidade dele. Inacreditável. Aí o Brito ficou uma arara. Não, e não tinha biblioteca. Aí ela disse, não tem biblioteca. Aí ele resolveu fazer uma compra de autores gaúchos para as bibliotecas de escola. Foi a última vez que teve uma compra de livro. Foi a última vez que teve uma compra de livro. Uma compra de livros com autores Talvez gaúchos. Talvez isso assim. explique também porque a gente tá tão mal no IDEB, né? Essas provas, esses números aí. Isso é um troço criminoso. Mas eles não pensam, é por isso que eu digo, quer dizer, tu acha que o governador está preocupado? Que o prefeito está preocupado? Claro que não. Não estão. Eles acham que isso é torrar dinheiro, entende? Não, sabe por quê? Porque não tem política de livro, não tem política de livro. De literatura, de leitura. Não tem algo estruturado. Não tem, né? claro. Quais não livros, tem. por quê? Claro. Fica São Paulo. São Paulo, só um exemplo de política de livro. Um negócio que foi implantado pelo Alckmin quando era governador. Por exemplo, não sei quantas mil escolas. Uma biblioteca com 2.000 títulos e cada aluno dessa biblioteca pública poderia inscrever em torno de 10 pessoas, parentes e amigos, para usar a biblioteca. Do colégio. Do colégio. Quer dizer, tu imagina que isso aí é uma... Né, tu pulverizou, né? É uma coisa... Claro. E tem um outro assunto que eu não quero deixar de falar, tu já falou, Ivan, várias vezes sobre isso, eu quero que o Lima contribua também, que é assim, tá muito tempo nas listas de livros, mas eu não sei se ainda tá agora, mas até muito pouco tempo atrás estava, que é o Sapiens, né, do Yuval Harari, que vocês editam aqui no Brasil, Editamos, né? E tu já falou sobre isso uma vez. Eu queria entender como é que foi a ideia, a sacada de lançar esse livro, que é um livro que vende absolutamente bem, né? Mas pelo que eu entendi, ninguém dava muita bola para esse livro num primeiro momento, e aí o Ivan foi lá, pegou o livro. Como é que foi isso? Só para eu entender. E como é que vocês têm essa sacada de, vou pegar esse livro que tá lá em Israel lá e vou trazer para cá? Me explica como é que isso funciona, vocês pesquisam, como é que é na prática? É como se tu estivesse num cassino. Joga no vermelho ou no negro, né? Não, a rigor não existe uma fórmula, né? Se houvesse essa fórmula, seria... Eu sei, mas vocês têm percepção. Não, a gente, claro. Sim, mas aí cada um com a sua percepção. Por exemplo, nós lá, quando nos foi oferecido esse livro, e aí tem um detalhe, para ser oferecido do jeito que foi oferecido, para nós, é porque em Rio e São Paulo ninguém quis. Mas é isso que eu quero entender, não era um best-seller ainda. Isso aí não era o livro. Isso aí faz parte do nosso... e aí não é nada contra Porto Alegre, é que nós somos isolados aqui, não adianta, entende? Nós estamos no fim do mundo, né? E é isso, no sul lá e tal. Então, os agentes... só que ninguém quis, sabe? Aí estava a Cacá, nós estávamos lá em Frankfurt. E aí conversando com a gente, que era uma israelense, ela disse, esse livro aqui é legal. Tá, mas que ano isso, só para eu entender? 95. Tá, não. 2014. Não, 95, eu tô louco. 2014. 2014. É porque é mais recente, né? Tá, mas aí, desculpa, e ele não era um best-seller ainda, não era? Não estava vendendo nenhum. bem fora do Brasil, não? Ele era bem vendido, assim, tanto é que ela nos vendeu assim, olha, lá em Israel o livro está fazendo um grande sucesso, foi vendido pro Reino Unido, pro não sei o que e tal, e aí nós pegamos para ler, e aí eu digo, olha, eu não sei opinar sobre isso, né? A Cacá leu também, gostou, a gente gostou, achou bacana e tal. Mas aí a gente deu pro pessoal da USP dar uma pra ver se não tinha chutação, né? Ninguém sabia quem era o cara. Mas vocês têm uns contatos lá que fazem isso na parceria. E aí leram, contratamos um parecer, uma pessoa especializada, porque isso a gente faz, por exemplo, quando é literatura, nós vamos lá e ou tu gosta ou não gosta, ou tu acha ou não acha que vai ser, né? Agora, um livro quando é filosofia, antropologia, sociologia, aí como é que eu vou opinar, né? Perfeito. Eu posso ver se eu... Então a gente tem gente que nos faz... E aí os caras leram lá na USP. E acharam legal. Olha, mas tu nunca consegue imaginar que um livro vá se tornar um best-seller. Tu imagina se o cara chega e diz, olha, eu acho que é meio chutado isso aqui. O cara do Código da Vinci, o cara pegou por acaso o livro em Nova York. Sabe como é?
Um pouco de tu golpe de pega sorte. o Harry Potter, o nosso querido amigo Rocco, várias editoras não quiseram pegar. Como é que uma criança vai ler um livro desse tamanho, sabe? Então foi indo. Aí ele topou fazer, sabe? Ficou milionário com o Harry Potter. Né? E ele que inventou o Paulo Coelho também. Então, mas nunca imaginou. E o Stephen Hawking. Cara, tu imagina quando a gente lançou o Analista de Bagé, nós nem sonhávamos. Primeiro que o Luciano não queria fazer o livro. Né? Nós arrancamos a fórceps dele. Não, ele queria fazer o livro, mas não queria que o título fosse Analista de Bagé. Né? E hoje é um clássico, né? Ele achou que era muito regional. E na época ele até tinha razão. Imagina, ele queria vender, nós queríamos vender em Rio e São Paulo. Analista de Bagé. E é uma maluquice, né, o que aconteceu. 600 mil. O livro ficou 2 anos em primeiro lugar da Veja. Depois nós lançamos o segundo, ficou mais um ano. Primeiro e segundo lugar na Veja. Pô, é um troço maluco. Tu quer ver uma coisa? Outro livro que tu não te lembrou. Eu fui a Frankfurt lá, tô lá conversando com os caras, e eu tinha visto um filme no ABC, ali na Venâncio Aires, na sessão da meia-noite, que era de arte, um filme que eu não me lembro exatamente o nome, mas era do Woody Allen. Um tal de Woody Allen. Aí nós vimos o filme e tal, porra, interessante e tal. Aí tô lá em Frankfurt, estamos conversando lá, um pessoal brasileiro, mais um americano, não sei o quê. Aí o cara disse, tem o Woody Allen esse que tá fazendo sucesso lá, lançou um livro pela Random House, não sei o quê e tal. Que ano isso aí, Ivan? 77, 78, por aí. Aí eu digo, eu queria dar uma olhada nesse livro. É muita história, né? É impressionante. Me dá o livro. Aí chegamos aqui no Brasil com o livro e tal. Aí eu falei com o Carlos, nosso querido amigo Carlos. Eu digo, preciso de um tradutor maneiro aí pra esse livro, que é um cara assim, muito louco, esse Woody Allen e tal. Fala com o Rui Castro. Tu já ouviu falar no Rui Castro? Eu digo, eu não. Na época o Rui Castro ainda não estava... Não, imagina 78. Claro. Ele era um jornalista da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, não sei. Aí eu fui na casa do Rui Castro lá, bati na porta, porque naquela época era assim. Que sorte, cara, que jeito. Quer dizer, sorte acompanha. Eu acho que é uma genialidade. Eu me lembro que ele falou, eu gosto muito do Sclia, não sei o que e tal. Mas esse cara eu vou dar uma olhada. Aí ele deu uma olhada e gostou. E traduziu Cuca Fundida. Nós fizemos uma edição de 3.000 exemplares, que foi assim, foi distribuído e tal. Bom, corta, como dizia o Glauber Rocha, 3 meses depois, Oscar. Estourou. E aí ele ganha 8 Oscars, sei lá quanto, o Annie Hall. E aí o Cuca Fundida explode. Aí foi os 3.000 exemplares. Foi a primeira vez que nós fizemos, porque a lista da Veja era uma referência máxima, né? Nós fomos o primeiro lugar na lista da Veja. Pela primeira vez. Aí nós ficamos muito chato, porque, a gurizada, nós em primeiro na Veja. Sensacional. Gente, eu queria mudar de assunto, um pouco. A gente já tá chegando no fim, né? É que é muita conversa, muita história. 70 anos da Feira do Livro esse ano, de Porto Alegre, 50 anos da LPM. Tem algo especial sendo preparado aí para essa feira? Olha, a feira é sempre muito especial, né, para a LPM e para mim, né, pessoalmente, porque meu pai foi um dos 3 fundadores da feira. O teu pai era dono de livraria, uma livraria que era famosa já em Porto Alegre. Ele era Mário de Almeida Lima, grande brasileiro. Na época ele era... Um homem muito culto, como filho. Muito culto. Na época o pai era diretor da editorial da Globo. Da livraria do Globo, da editora Globo, na época, quando foi fundada a feira. Realmente, a feira é assim, é uma coisa muito especial para nós, né? Além de ser financeiramente ser importante, né? A feira. E esse ano o patrono da feira é nosso autor, que é o Sérgio Faraco, que muito nos honra no nosso acervo. Que é o maior contista que a gente tem. Ele é brilhante, fora de série. E ele está lançando um livro, que é o Digno é o Cordeiro, e ele já ia lançar o livro de qualquer jeito, mas por acaso ele foi eleito patrono, tal, convidado para ser o patrono da feira. Então a gente, quer dizer, nós vamos participar da feira com tudo, como sempre fazemos, né? E vocês acham a Feira do Livro algo tão sensacional quanto eu, por exemplo, acho? Vocês têm essa percepção como livreiros, como editores, como
Porque vocês bacana. conhecem feira, a Bienal do Livro, por exemplo, que é muito maior, mas a Feira do Livro é gratuita, né? Qual é a avaliação que vocês fazem da feira? Incrível, eu acho Não, a feira é muito legal, mas ela tem... Tem limitações, Tem Lima. limitações, né? Porque na verdade a feira começou como editoras, na verdade, né? As editoras importantes tinham a sua barraca, entendeu? E mostravam a sua produção. Entendeu? A Editora do Brasil, a Editora José Olímpio, a Editora Record, Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. Tinha a barraca deles. Hoje em dia não tem mais barraca, a não ser da LPM e algumas editoras daqui de Porto Alegre. Encolheu, né? Não tem nenhuma editora de fora que tenha coisa. Até por uma limitação das condições que tem que ter para entrar na feira e tal. Eu acho que isso era importante, entende? Ter uma barraca da Companhia das Letras, uma barraca da Zahara, uma barraca de, sei lá, de outras editoras importantes seria legal, entendeu? Eu acho que daria um espírito mais importante para a nossa feira. E isso é uma coisa que é muito difícil de quebrar esse tabu aí, né? Porque... Enfim. Mas a feira, ela é um grande evento. Ela ainda é um grande evento. E eu acho que vai ser por muito tempo ainda. Pelo formato, pela relação com a cidade. Eu acho por isso. Né? Tem uma coisa de... Mas também tu vê uma coisa, há 2 anos atrás, quase não saiu a feira porque não deu na prefeitura, não quis dar dinheiro pra feira. Eu dei passado. nisso, várias vezes tu ficou bravo comigo, inclusive que eu bati na feira, que é inacreditável. Toda a feira do livro é um problema, sai todo mundo correndo, precisando de dinheiro. Onde é que já se viu isso, Ivan? Mas é o principal evento cultural do ano da cidade. Isso aí é um problema clássico porto-alegrense. Saiu com o coitado lá agora é o Max, né? O filho do Ledur e correndo, precisando de dinheiro porque não consegue. Mas que isso? Agora que eu tô me lembrando, te lembra? O PG foi a Câmara de Vereadores que só teve feira do livro por causa do PG. Não, e a Ju botou a pressão do leite lá que liberou dinheiro. Me deu um branco aqui agora. Foi ano passado, exato. Mas isso é incrível. Mas mesmo assim a feira persiste como uma barbaridade. Maravilhoso. Teve que ter pressão da imprensa, vocês, né? Pra que o cara, não, vamos queimar o filme. É isso que eles pensam lá. Não é porque preciso ter a feira, entende? Esse aqui é o negócio. Uma coisa muito importante na feira que a gente tem, que é a participação dos meios de imprensa, da televisão, né, da coisa, aquela coisa de ter um stand lá dentro da feira e participar, aquilo ali é muito importante. É verdade. Muito importante. Então tá, gente, olha, a gente ia ficar em 40 minutos, já estamos em 50 minutos, ainda tem muita conversa. Dava bem mais. A gente tem que fazer um 2, volume 2. Daqui a 50 anos a gente faz o segundo. Ah, tá. Gente, muito obrigado, tá? Brincadeira, prazer. Eu adoro ouvir vocês, adoro conversar com vocês. O arquiteto Oscar Niemeyer, do alto dos seus 103 anos. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Muito obrado. A gente está muito feliz. Obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham muito sucesso ainda pela frente, muitas sacadas. Vão ter. O que vocês fazem pela cultura do país demais. Fora de série, gente. Obrigado, Ivan. Obrigado, Lima. Obrigado. Até semana que vem.